O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele foi hostilizado em uma reunião do PL nessa quinta. Isso porque o Tarcísio, ele mudou de posição sobre a reforma tributária após costurar um acordo com Fernando Haddad. Vamos ver o vídeo. Senhor, ontem, lá na tribuna, vários republicanos todinho apoiassem a aprovação hoje, então a gente precisa do senhor. Deixa eu tentar explicar, por favor. É isso, deputado. Vamos ouvir. O que eu estou querendo explicar e estou vindo aqui explicar com a maior humildade do mundo é que eu acho arriscado para a direita abrir mão da reforma tributária. Porque, tudo bem, gente, se vocês acham que a reforma tributária não é importante, não vota, pô. Agora, eu acho injusto, Cris, né? Por que eles não expressam essa insatisfação com o presidente da sigla, o Valdemar Costa Neto? Exato, pegaram também Tarcísio aí de bode expiatório, até porque Tarcísio tem crescido e diante desse quadro, que o professor Suano lembrou bem, que é um quadro onde nós temos a principal liderança do campo conservador inelegível, possivelmente pode ficar com os direitos políticos suspensos. Então, diante desse quadro, é natural que o eleitor, que o cidadão passe a ver outros nomes como nomes capazes de liderar esse processo. E, naturalmente, Tarcísio, porque é governador do estado de São Paulo, porque está fazendo um bom trabalho em 6 meses, já mostrou a que veio no estado de São Paulo, é natural que ele avance. E com isso, naturalmente, na política, quem ocupa espaço começa a passar a receber pedrada de tudo que é lado, a receber olhares invejosos, inclusive dos seus aliados políticos. Então, é natural que nesse momento isso comece a acontecer com o Tarcísio. Ele, para isso, tem que começar a se preocupar e fazer a avaliação de qual é o tipo de batalha que ele vai entrar e também fazer a avaliação de que tem momentos onde ele não pode retroceder. Ele tem que se colocar e tem que ter claro que hoje o que o segmento conservador do Brasil e, além disso, o que o povo paulista que o elegeu espera é que ele tenha uma postura de líder. Chamou muito a atenção quando nós acompanhávamos o caminhar das coisas. Até ontem, até quarta-feira, nós víamos Tarcísio e outras lideranças, outros prefeitos, governadores de estado, dentro de uma linha muito dura, né? Eu previa que não vai votar não, esse texto não vai votar não, porque realmente está tendo um embate muito grande. Ontem parece que todo mundo silenciou. E aí, com isso, a gente pergunta, por que desse silêncio? Porque o aspecto mais importante, o aspecto que lesava principalmente os estados e municípios, ele continua no texto. Quando eu vi as primeiras falas, aquela fala de 95%, eu fui até procurar, falar, será que o Aguinaldo tirou do texto esse esvaziamento de estados e municípios? Não. Então, chama muito a atenção como de uma hora para outra, aquelas panteras que estavam bravos, né? Viraram o gatinho, para usar o exemplo que o professor colocou. Viraram o gatinho e acabaram não mais criticando, não mais se colocando contrários ao texto da reforma tributária. Doutor Paulo Nicoli, agora são 14 horas e 35 minutos. Eu sei que as pessoas, elas mudam de opinião bruscamente, sem que tenha havido lavagem cerebral, né? Isso eu aprendi nas minhas pós, quando eu trato da questão da psiquiatria aplicada no direito civil. As pessoas, elas mudam geralmente por 3 questões. Fé, e ela passa a aceitar dogmas. Medo, porque elas estão sob ameaça, coagidas. Ou ganância. Essa reforma é uma questão de fé, medo ou ganância? Eu diria de tudo um pouco, né? E um reflexo, inclusive, da condenação de Bolsonaro na semana passada, né? Eu vejo essa mudança de Tarcísio mais ou menos visando abandonar o barco bolsonarista e tentando o caminho do meio, né? De negociações com os partidos convencionais, mesmo com a esquerda, a fim de atrair mais apoio, não só de uma direita mais moderada, com uma esquerda mais moderada para o seu futuro político. Então, eu vejo que essa mudança de posição, ela primeiro, com certeza,
é um reflexo dessa mudança, aliás, dessa condenação do Bolsonaro na última sexta-feira. Consequentemente, o Tarcísio, ele, claro, busca, não vou usar exatamente o termo ganância, mas existe toda uma rede de benefícios quando você se submete a determinados poderes, né? Quem dizia isso era Lavoisier no século XVI, a gente já discutiu isso aqui em outra oportunidade, num texto chamado O Discurso da Servidão Voluntária. E nesse caso, o que acontece? O Tarcísio, ele já está visando o futuro dele político, né? Ele pode ser um nome muito importante para a direita na próxima eleição presidencial, ou pelo menos para ser cabo eleitoral de algum outro nome importante. E, diante disso, ele visa, no final das contas, o caminho mais republicano possível, né? De diálogo, negociação. O próprio Haddad também, me parece, vai por esse caminho, uma vez que quem tem a relatoria do projeto é exatamente um deputado do Republicanos, né? Então, o governo federal, o governo Lula, também lavou as mãos, dizendo, olha, vamos discutir com todo mundo. Não é um projeto de governo, mas de país. Isso o próprio Haddad disse ontem, né? E a ideia é tentar convergir o maior número de interesses. Agora, o problema é qual será o custo disso verdadeiro para o país, para os pequenos municípios, né, para os governantes ou candidatos que façam oposição ao governo, porque, como a gente já discutiu aqui, ainda não está totalmente claro como vai funcionar o Conselho Federativo, o fundo e a distribuição desses recursos. Pode ser um tiro no próprio pé para quem está apoiando, e o Tarcísio pode estar sendo, de alguma forma, manipulado diante de um interesse meramente político, mas esquecendo-se dos interesses econômicos do Estado de São Paulo. Porque o Tarcísio, como técnico, ele não pode fazer um Pôncio Pilatos, né, Nelson, e só lavar as mãos. Como técnico que ele é e como técnico que ele foi eleito, né, um bom gestor, né, como ministro no governo do Jair Bolsonaro, ele está apostando numa reforma, que eu chamo de reforma Sérgio Naia. Né? Reforma precisa, mas daí você me traz o Sérgio Naia de engenheiro? Não quero, me desculpa. Areia da praia. Exatamente, aquele dos prédios que caem. Né? E como ele é um técnico, ele não pode aceitar uma reforma dessa que é baseada num estudo do Bernard Api, que ele confessa que não tem número, o que é muito condizente com o Lula também, né? Porque é um estudo feito sem números, porque a economia a gente vê depois. Faz todo sentido. Favi, é o seguinte, o Tarcísio ele está há pouco tempo na política, de fato, né? Como você disse, ele é um técnico, alguém que tem uma carreira técnica, inclusive, e isso pesou muito positivamente justamente para que ele fosse eleito governador de São Paulo. Mas agora, na função de governador, ele é também político e ele precisa saber que na política tudo comunica, tudo é uma mensagem. E o fato dele, em um dia, fazer críticas públicas na presença de outros governadores, inclusive, se tornando ali uma figura de liderança entre os governadores, críticas à falta de critérios de governança, justamente nesse conselho a ser criado, e no dia seguinte, sem que tenha havido mudanças a respeito disso, como disse o Vilela, ele se dizer 95% convencido pela reforma tributária tal como está, passa uma mensagem péssima para o político Tarcísio. Péssima, primeiro, para os eleitores, que não entenderam a mudança de discurso de um dia para o outro. Péssima para os outros governadores e outros políticos que poderiam ser base para uma futura candidatura presidencial e que talvez não encontrem a segurança necessária no governador Tarcísio política para que haja, eventualmente, algum tipo de aliança política. Então, o governador Tarcísio faltou aí ter uma perspicácia política. Eu acredito que não seja visando a campanha de 2026. Na verdade, faltou visar a campanha. Poucas pessoas tiveram, na história recente, o privilégio de ter um grupo político a nível nacional. O Collor, faltou aquilo roxo. Pois é. Você não lembra, né, do Collor falando? Eu nasci em 90. Você não Ele não lembra nem do Sérgio Naia. Mas eu sei da história, da areia da praia. Mas o Tarcísio, ele precisa começar a pensar um pouco mais politicamente, porque poucas pessoas tiveram o privilégio de ter um grupo político a nível nacional e menos pessoas ainda tiveram o privilégio de herdar
um grupo, como pode ser o caso do Tarcísio em relação ao grupo bolsonarista. Ele precisa começar a pensar mais... Agora, professor Marcelo, professor, além dessa questão do Conselho Federal, né, que para mim é a coisa mais preocupante, inclusive em questões de polícia, porque se falta alguma coisa, a polícia não vai ser paga. Nós vamos ter que homogeneizar o recebimento, o salário das polícias, o Brasil tem estabilidade, ou seja, isso é um pandemônio, é uma caixa de Pandora que está sendo aberta no Brasil. Né? Ou para usar, eu não quero usar aqui a expressão que Machado de Assis usa em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele usa um sinônimo para a caixa que não se usa mais, e se eu disser aqui... Português. Dirão que eu estou usando termos de baixo calão, de baixo escalão. Mas assim, além disso, tem lá o setor de restaurantes, né? Publicou uma nota oficial falando que essa reforma vai trazer a tributação, a maior tributação do mundo no setor de restaurantes. O setor aéreo falou que vai ficar inviável, né? E o Márcio França, né, que sua cabeça deve estar em França, ou em Cuba, ou em qualquer outro lugar, vai ver a sua ideia da passagem a 200 conto, né, naufragar, um avião que naufraga, by Márcio França. Por outro lado, o Cajado, ele falou que colocou uma trava no texto. O texto que fala o seguinte: as alíquotas de referência serão revisadas anualmente, foi acrescentada, né, ao final desse dispositivo. As alíquotas de referência serão revisadas anualmente, visando a manutenção da carga tributária. Resolve? Claro que não. Quando você torna uma coisa que tem o objetivo de simplificar mais complexo, porque isso está tornando mais complexo, coloca-se uma solução ad hoc, uma solução aqui agora para resolver um problema, e o problema ali é simplesmente... E a gente precisa de uma solução Braddock. Braddock é ótimo. Braddock é ótimo. Não tem como facilitar. Muito pelo contrário. O que está sendo apontado buscou-se uma simplificação, mas não a redução da carga tributária. Por quê? Porque você não pode reduzir a carga tributária com o governo construído da maneira como está sendo construída. Todos esses mecanismos que estão sendo apresentados para um processo de barganha. É uma barganha política que está acontecendo. Por quê? Porque ninguém tem capacidade de fazer negociação. A negociação tem que ter um ponto aonde você quer chegar que vai além dos teus interesses instrumentais. Uma negociação, cada um cede alguma coisa porque ficou o que há de essencial. Eu acho o máximo divisor comum. É a partir dali que você constrói algo, não é o que está sendo feito. Cada um está preocupado com aquilo que pode restar para si e está barganhando que aumente ou não. E o Tarcísio, eu volto para a questão do Tarcísio. O Nelson foi espetacular quando você falou, na política, tudo comunica. Há um dado que é a única discordância que eu teria de ti, ele não é novo na política. Tem 5 ou 6 governos no Brasil, de estado e federal, que se você ficar 6 meses, você tem uma graduação, um mestrado, um doutorado e uma livre docência, por ter ficado um tempo lá, porque você aprende tudo da política. E ele esteve no governo federal, que é o mais complicado, depois do governo do Rio de Janeiro, e lá ele sobreviveu. Ele sobreviveu e ele teve que aprender a fazer política. Tanto que ele foi dar uma namorada e soube fazer a namorada certa, o namoro certo para ser eleito governador do estado de São Paulo, que mostra que ele aprendeu política. Nos momentos de crise, veja, os gregos diziam que o caminho da felicidade é o caminho do meio. É isso mesmo, os extremos sempre trazem coisas erradas. Mas nos momentos de crise, quando você opta pelo caminho do meio porque está cedendo, isso não indica o caminho da felicidade, indica o caminho da mediocridade. E o resultado disso é uma derrota, porque passa a imagem de fraqueza. E a fraqueza fica cada vez mais explícita quando você tem mecanismos como esses, que quando você olha, não, isso é uma solução que não está, essas travas ou destravas que estão sendo colocadas, elas não estão sendo feitas para resolver o problema, tornar racional. Elas estão trazendo mais elementos de negociação nos momentos chaves, que são os momentos de eleição. Isso. É isso, que são os momentos de eleição, tal como nós vamos ter no ano que vem e teremos daqui a 3 anos. Aí é que está o problema.
Não, você diz, esse destravamento. Não, isso não facilita. Muito pelo contrário, é um elemento a mais de barganha. Para nós colocar, precisaria de meia hora para colocar todos os elementos estruturais. Se colocar, se um dia tiver a oportunidade de colocarmos os elementos estruturais, sabe o que o povo brasileiro vai fazer? Não é possível, tem que fechar essa casa. Porque mostra que é feito para não funcionar. É feito para vender facilidades depois das dificuldades que estão sendo criadas. E a simplificação tributária que está sendo proposta, ela não está reduzindo os tributos. Os bares e restaurantes, por que eles não pedem um apoio, pedem opinião, por exemplo, do Paulo, que é da Abracel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes? Ele tem o que falar. Ele pode chegar e falar, cara, faz isso aqui. Por quê? Porque bares e restaurantes representam um segmento fantástico. Mas eles estão falando. A economia a gente vê depois. Mas eles estão falando. Nós precisamos de reforma.